Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula é sobre a epidemiologia da doença periodontal. Vamos lá? Nossa aula começa então a gente falando sobre alguns conceitos de periodontia, depois iniciamos com alguns índices epidemiológicos, seguimos com o panorama internacional e nacional sobre as doenças periodontais e terminamos com os fatores associados à doença periodontal. O periodonto, ele é composto pelas estruturas ao redor do dente que dão sustentação e absorvem os impactos da mastigação. Nós temos o periodonto de proteção, que é a gengiva, que tem a função principal de impedir que o alimento entre nesse encontro entre o dente e o osso. E a gente tem o periodonto de sustentação, que são os ligamentos, o osso e o cemento. E eles têm a responsabilidade de absorver as forças da mastigação e manter o dente em posição. Então, o cemento, ele é um tecido conjuntivo mineralizado que recobre a dentina radicular, tá? E ele tem a principal função inserir as fibras do ligamento periodontal. O ligamento periodontal é aquele sistema que liga o dente ao osso alveolar e ele então é responsável por absorver as cargas da mastigação. Então, sempre que a gente falar de periodonto, a gente está falando dessa estrutura, esses componentes: gengiva, cemento, ligamento e osso alveolar. Então, quando a gente tem uma doença periodontal, é quando a gente tem um grupo de condições inflamatórias e infecciosas que acometem as estruturas que envolvem e sustentam os dentes. Então, a gente tem infecções causadas por micro-organismos que colonizam a superfície dentária que envolvem os tecidos de sustentação. As doenças periodontais, elas podem atingir de maneira leve apenas o periodonto de proteção, né, os tecidos gengivais, ou a doença periodontal pode atingir de uma maneira mais agressiva, também atingindo o periodonto de sustentação. Então, a gente tem uma gengivite aqui e uma periodontite, que são maneiras da doença periodontal, uma de uma forma leve e outra de uma forma pesada. Vamos entender um pouquinho, então, qual que é a diferença entre gengivite e periodontite. A situação ideal é que a gente tenha uma gengiva saudável, né? Que o dente esteja inserido ali e em equilíbrio todas as situações. Porém, nem sempre isso acontece. E o biofilme dental, a placa dental, induz uma inflamação gengival. Essa inflamação gengival, quando ela é restrita apenas a essa margem externa, a gente tem uma gengivite. Quando essa inflamação ela acaba atingindo também o periodonto de sustentação, a gente pode então ter a formação de uma bolsa periodontal, que então acaba que há uma falha, né, uma fenda entre o dente e a gengiva, onde há acúmulo de sujeira e cada vez mais inflamação, que pode levar à perda óssea, né, e problemas em relação ao ligamento periodontal. Então, quanto mais tiver essa bolsa, mais profunda ela for, maior vai ser o grau de periodontite. Vocês percebam que a gengivite e a periodontite, elas são doenças que têm a mesma natureza. Só que elas vão ter uma história natural, tá? Uma epidemiologia e manejos terapêuticos diferentes. Por quê? Porque elas têm gravidades diferentes e atingem locais diferentes. Vamos lá. Gengivite é uma doença que é causada pelo biofilme supragengival. Então, é aquele biofilme que é possível de visualizar.
E se ela é possível de visualizar, ela vai atingir apenas a nossa região de periodonto de proteção, que é a gengiva. E por isso, a gente considera que a gengivite ela não tem o poder de destruição irreversível. Ela acaba sendo uma resposta do nosso periodonto, né, ao acúmulo de biofilme, com uma inflamação gengival, e depois ela consegue se normalizar, ela consegue voltar ao normal sem perda irreversível. E a gengivite ocorre mais em crianças. Já a periodontite é caracterizada pelo biofilme subgengival. Então, é aquele biofilme que fica entre a gengiva e o dente, nessa região de sulco. Toda periodontite vem de uma gengivite, mas nem toda gengivite vai se transformar numa periodontite. E é importante que vocês saibam que a periodontite, ela tem uma gravidade muito maior. Por quê? Porque ela dá danos irreversíveis aos tecidos de inserção. Então, osso alveolar, ligamento periodontal e cemento, todos são atingidos em uma certa gravidade. E a maior prevalência dessa doença são nos pacientes adultos e idosos. Então, as definições mais modernas, né, dizem o quê? Não esqueçam, gengivite e periodontite são entidades distintas, tá? Nem toda gengivite progride por uma periodontite. Porém, toda periodontite um dia foi uma gengivite, tá? Mas a maioria das gengivites, elas acabam estável, elas não progridem, tá bom? Outra coisa que é fundamental vocês lembrarem é que a periodontite, então, é sempre mais severa, porque acaba danificando os tecidos periodontais de sustentação do dente. Uma coisa também bem importante de vocês saberem, o cálculo, ele é uma substância inerte, né? Então, o que que acontece? O que que é o cálculo, né? Vamos lembrar. O cálculo é quando a placa bacteriana não removida, o biofilme, ele se mineraliza e gruda no dente. Esse cálculo, ele é uma substância inerte e é um fator retentivo de placa. Porém, o cálculo sozinho, ele não é causa de doença periodontal. Então, é totalmente possível uma pessoa ter cálculo e ter uma condição saudável e não ter nenhum problema periodontal, certo? Em relação à epidemiologia em si da doença periodontal, é importante vocês saberem que as doenças periodontais contribuem para a carga global das doenças bucais. Junto com a cárie dentária, ela é a doença mais prevalente que a gente tem e um dos principais motivos da perda de elementos dentais. Mas a prevalência de periodontite agressiva, ela é baixa na população. Em torno de 10% da população mundial é que tem essa forma mais agressiva. A periodontite leve e moderada, ela acaba sendo encontrada em grande porcentagem da população de meia idade e idosa, mas ocorre isso em sítios localizados. E geralmente, pela doença ter um caráter dinâmico, a gente tem períodos de remissão e exacerbação, assim como períodos de inatividade. Que vai o quê? Do cuidado que a pessoa tem, das características no momento, né, daquela doença. Então, a gente tem momentos de piora e momentos de melhora. A doença periodontal severa, ela está confinada, então, a uma minoria de pessoas. E vai depender, né, a doença periodontal, da suscetibilidade de fatores, né? A quantidade, natureza do biofilme, a eficácia dos cuidados, né, que o indivíduo tem, assim como a relação biológica mesmo dele, né? Suas respostas locais e sistêmicas, metabológicas, infecciosas. Então, é importante a gente saber
esse detalhe. Então, a doença periodontal é leve e moderada, é encontrada em grande porcentagem, mas a doença severa, ela acaba sendo confinada a uma minoria de pessoas. Mas os agravos periodontais, eles devem ser ou não considerados um problema de saúde pública? Então, a gente tem que lembrar o que é um problema de saúde pública, né? A gente tem que ter um agravo que seja de alta prevalência, tá? Ou quando de baixa prevalência ele tenha alguns impactos muito sérios. A gente tem que ter condições severas na sociedade e nos indivíduos. A gente tem que ser capaz de dispor de efetivos métodos de prevenção, alívio e cura. E a gente tem que ter um custo operacional para tratamento alto, né? Para poder ser considerado, então, um problema de saúde pública. E a gengivite, será que ela é possível de ser considerada um problema de saúde pública? Porque se a gente parar para pensar, a gengivite é algo que tem uma alta prevalência. Só que, será que é possível a gente controlar essa gengivite de todo mundo? Não seria utópico a gente delegar a responsabilidade pública em eliminar os casos de gengivite iniciais? Porque se a gente eliminasse todos os casos de gengivite, a gente elimina a progressão da gengivite para uma doença periodontal destrutiva. Só que será que isso é possível? E a remoção de cálculo, ele deve ser considerado uma medida de saúde pública para a eliminação da doença periodontal? Lembra que eu falei que é possível ter cálculo e ter saúde? Então, se é possível ter cálculo e ter saúde, não quer dizer que a remoção do cálculo vai eliminar a possibilidade de ter uma doença. Então, o cálculo, ele não desempenha papel fundamental na patogenia da doença periodontal. Não se justifica apenas a remoção do cálculo para a eliminação da doença periodontal, tá? Então, é importante a gente saber disso. Ter cálculo não significa que vai ter doença periodontal. E remover o cálculo também não resolve a doença periodontal. Então, é importante a gente saber que a doença periodontal severa, ela não é prevalente, mas o seu tratamento, né, ele é complexo e demanda altos custos. E uma organização muito boa dos serviços odontológicos. Os sintomas da doença periodontal, eles têm como as litose, sangramento, recessão gengival, perda dental e podem causar desconforto e perda de função, né, impactando assim a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente vê que os estudos epidemiológicos da doença periodontal apontam que essa doença é um desafio, porque ela é multicasional. Então, a gente tem vários fatores que ajudam a aumentar a gravidade ou não dessa doença. E junto com os fatores individuais e os cuidados do indivíduo, a gente vai ter diferentes graus de severidade. Vamos falar agora um pouco sobre os índices para a gente diagnosticar essas condições periodontais. Sangramento, a sondagem. Esse exame verifica a presença ou não de inflamação gengival. E como que a gente faz esse exame? A gente utiliza uma sonda milimetrada. Essa sonda milimetrada, ela tem uma ponta onde mostra alguns milímetros, né? A gente tem as marcações que mostram 1, 2, 3, 4 milímetros. A gente deve posicionar essa sonda paralela ao eixo longitudinal do dente e inserir essa sonda na região de encontro da gengiva com o dente, então na região onde tem um sulco.
Se essa gengiva ela está saudável, a gente não vai ter a entrada dessa sonda, ou a gente vai ter uma entrada muito leve dessa sonda, né? Porque lembram que a nosso periodonto, né, de proteção, né, a gengiva, ela é grudada no dente sem deixar um sulco nessa região. Mas, em alguns casos, essa nossa sonda, ela consegue adentrar nesse sulco e pode ou não provocar sangramento. Se a gente tem sangramento, né, a gente tem um índice 1. Se a gente não tem, a gente coloca o índice 0. O Índice de Higiene Oral Simplificado é conhecido como IHOS. Ele é um exame proposto em 1964 e ele é subdividido em dois índices. Ele tem o índice de placa e o índice de cálculo. Esses dois índices somados é que vão dar o índice de IHOS. O arco dental ele é dividido em sextantes e um dente índice de cada sextante que é verificado. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem um dente no superior direito, um dente superior esquerdo, um dente anterior, um dente inferior esquerdo, um dente inferior direito e um dente inferior anterior que são verificados. Sempre o mesmo dente, tá? Esses dentes, eles são verificados quando eles estão totalmente erupcionados. E a gente avalia clinicamente a olho nu a quantidade de placa e cálculo presente nesse dente. Então, quais são os dentes verificados? Sempre será o dente 16 na vestibular, o 11 na vestibular, 26 na vestibular, 31 na vestibular. Já o dente 46 e 36 sempre na região lingual. Então, sempre são esses 6 dentes índices que são verificados. Nesses 6 dentes vai ser visto o índice de placa de cada dente e o índice de cálculo de cada dente. E o que a gente vai verificar? A gente vai verificar se a gente tem nenhuma placa observada, se a gente tem menos de 1/3 de placa nesse dente, se a gente tem entre 1/3 a 2/3 de placa, ou se a gente tem mais que 2/3 de placa. A gente também vai verificar, então, em relação ao cálculo, as mesmas condições. Se a gente tem nenhum cálculo observado, se a gente tem 1/3, menos de 1/3 do cálculo observado, se a gente tem entre 1/3 e 2/3 do cálculo na superfície dentária, ou se a gente tem mais que 2/3 do cálculo cobrindo a superfície dentária. Exatamente como vocês estão vendo essa figurinha, tá? Então, ali na direita, a gente não tem nada observado. Na figurinha, no lateral, né? No pontando o número 1, a gente tem menos de 1/3, né? Observado, pode ser placa ou cálculo. A gente tem, então, na figura 2, entre 1/3 a 2/3, né? Sendo observado. E o 3, quando tá mais que 2/3 do dente sendo observado, então, placa ou cálculo. Lembrem-se, índice de higiene oral é o que a gente deve verificar a olho nu, tá? Então, a gente não usa meios adicionais, a gente não pigmenta, a gente não utiliza instrumental, a gente apenas olha a olho nu a quantidade de placa e cálculo presente. Então, como que a gente vai calcular o IHOS? Então, a gente tem o índice de placa, a gente faz o valor total do score das superfícies vestibulares e linguais sobre o total de superfícies examinadas. E a gente faz o índice de cálculo, valor total de scores das superfícies vestibulares e linguais sobre o total de superfícies examinadas. Somamos os dois valores e a gente vai ter o resultado. Vamos olhar isso na prática, que fica um pouquinho mais fácil? Então, tá. A gente tem aqui, coletando o IHOS. Sempre a gente vai utilizar os dentes índices.
Então, a gente tem vestibular do 16, 11, 31 e 26, e a gente tem a lingual do 46 e 36. A gente vai olhar a olho nu. Então, vamos ali, vestibular do 16. Tem uma quantidade baixa de cálculo, mas tem cálculo visível. Então, recebe o índice. Quantidade de placa, outro índice. E a gente vai fazendo isso dente a dente, tá? Olhando todos os dentes e verificando, dando números, né, para a quantidade de placa e a quantidade de cálculo. Então, baseado nos valores coletados, né, se faz, então, o índice de placa, né? Então, ali a gente teve nossos números, né? Que o nosso índice placa total, então, dá um número total de índice dividido pelo número total de dentes, tá? Então, nosso índice de placa, naquele caso, foi 3 sobre 6 dentes, e o índice total de cálculo, né, foi 1 dividido por 6 dentes. Esses dois valores a gente soma, então, o IHOS é igual a o índice de placa mais o índice de cálculo, tá? Que vai dar um valor final. Importante que eu estou mostrando para vocês como que a gente chega nesse valor, para vocês terem uma noção, tá? Mas a gente não, esse conteúdo aqui, vocês vão ter que aplicar na prática lá na frente, na clínica lá na frente. Mas aqui foi só para mostrar a linha de raciocínio que a gente chega para exemplificar como é feito o cálculo IHOS. O que é importante vocês saberem? Que esse cálculo IHOS, então, ele chega num valor final, onde a gente interpreta clinicamente se a condição de saúde bucal, da higiene oral daquele paciente, ela é boa, média ou ruim. Então, todo esse cálculo que a gente faz, essa soma dos índices de cálculo e de placa, é para dar esse score final e a gente interpretar se aquele indivíduo ele tem uma capacidade boa de higienização, né, a média ou ruim, se a condição bucal dele está satisfatória ou não. Índice periodontal comunitário. Ele é indicado para avaliar as condições periodontais quanto à rigidez, sangramento e presença de cálculo e bolsa, tá? A diferença é que daquele índice inicial que a gente tinha é que ele é um índice mais completo, porque ele verifica o sangramento de todos os índices em boca, tá? E quando a gente avalia esse sangramento, a gente avalia pelo menos 6 pontos índices de cada dente. Então, a gente avalia superfície vestibular, superfície lingual palatal e mesial, média e distal de cada dente. A gente também, nesse índice, pode avaliar a presença de cálculo e bolsa de dentes selecionados. A sonda utilizada para a realização, então, do IPC tem uma extremidade esférica com 0,5 milímetros de diâmetro e com uma faixa preta ou escura, né, que compreende, então, as medidas de 0,3 a 5,5. E anéis circulares, né, nas medidas 0,5 e 11,8 milímetros até a ponta esférica. Então, utilizamos a nossa sonda, né? Introduzindo ela levemente no sulco gengival, né? Sempre respeitando o longo eixo do dente, deixando ela ligeiramente inclinada, para que a gente siga a configuração anatômica da superfície radicular e não corra o risco de causar um sangramento, né? A gente quer verificar se o dente tem um sangramento, mas a gente não quer causar ele. Então, a gente deve fazer esse exame. Então, lembrando que os dentes selecionados sempre vão ser os dentes índices, né? E a gente, então, vai verificar os 6 pontos de cada dente vestibular. Então, mesial, distal e médio, tanto vestibular quanto palatal. Então, dá-se um valor, né, a cada característica. Quando o sextante está rígido, é 0. Se o sextante tem um sangramento, tá? Após a sondagem, a gente dá o número 1.
Se a gente tem cálculo presente em qualquer área preta da sonda visível, a gente dá 2. Se a gente tem uma bolsa de 4 a 5 milímetros, né? A gente dá 3. Se a gente tem uma bolsa acima de 6 milímetros, a gente dá 4. Se o sextante está excluído, então a gente tem menos que 2 dentes presentes nesse sextante, a gente não dá nenhum valor. Ou quando a gente não é possível examinar quando não for examinado esse sextante, a gente dá um número 9. Então vamos lá ver um a um. Código 0, sadio. Então a gente não teve nada, nenhuma condição anormal, né, ou nenhuma presença de sangramento, cálculo. Tá totalmente sadio. Código 1. Então, a gente verifica que tem um dente com sangramento nesse sextante. Código 2 é quando é verificado cálculo nesse sextante. O código 3 é quando a gente verifica uma bolsa de 4 a 5 milímetros. Então, para a gente considerar um dente saudável, ele pode ter, no máximo, uma bolsa até 3 milímetros. Ainda é considerado sadio. Lembra que eu falei que o ideal é que tenha o mínimo de reentrância, né, entre a gengiva e a estrutura dental. Mas até 3 milímetros é considerado normal. Acima disso, é que vai ficar nessa sonda aí na margem preta, né? E chegou na margem preta da sonda é porque tem uma bolsa entre 4 a 5 milímetros. Quando a gente tem uma bolsa maior que 6 milímetros, a gente tem um código 4. Outro índice periodontal que a gente tem é o índice de perda de inserção periodontal. Nesse índice, a gente utiliza a mesma sonda utilizada no IPC, tá? E também os índices também são os mesmos utilizados. Geralmente, a gente recomenda que esses índices, tanto o IPC quanto o PIP, sejam utilizados em conjunto, né? Porque ele pode dar algumas informações coincidentes, como a gente vai ver. A inserção periodontal, né? Ela é medida na junção cemento-esmalte até o fundo do sulco gengival ou da bolsa periodontal, né? Então, nosso principal instrumento nesse exame é a visibilidade dessa junção cemento-esmalte. Então, a extensão da perda, da inserção, tá? Então, mede a história periodontal pregressa e a gente acaba utilizando alguns códigos para verificar, então, quanto essa extensão, o quão grande é essa perda de inserção. Então, vamos ver agora um a um. O código 0 é dado quando a gente não tem uma perda de inserção visível e quando o nosso comprimento de sondagem, né, é até 3 milímetros. O código 1 é dado quando a gente tem uma perda de inserção de 4 a 5 milímetros, que significa o quê? Quando a gente coloca a sonda paralela ao dente, a gente vê uma junção cemento-esmalte visível na área preta da sonda. A gente dá o código 2 quando a gente tem uma perda de inserção de 6 a 8 milímetros. Isso é, quando a gente coloca a sonda paralela ao dente, a junção cemento-esmalte visível é entre o limite superior da área preta da sonda e a marca de 0,8. Nós damos o código 3 quando a gente tem uma perda de inserção de 9 a 11 milímetros. Isso é, quando a gente coloca a sonda no dente e as marcas e a sonda fica com a junção cemento-esmalte na altura entre 0,8 e 11,5.
Já a gente dá o código 4 quando a gente tem uma perda de inserção de 12 milímetros ou mais. Isso é, quando a gente coloca a sonda e a nossa junção esmalte, semente esmalte, ela fica visível além da marca de 11,5. Usa-se o código X para sextantes excluídos e o código 9 quando a gente não examina algum sextante. É importante a gente saiba que esse índice ele considera a presença de cálculo como indicador de doença periodontal, mas a gente, como eu já falei antes, o cálculo não significa que a pessoa tenha doença periodontal, né? Então, esse cálculo, ele não leva em consideração que gengivite e doença periodontais são condições distintas e que nem todo possuidor de cálculo possui uma doença periodontal. O índice, ele é limitado e ele falha porque ele registra apenas a pior condição de cada dente examinado e ele subestima a prevalência das outras condições. Tá? Então é importante que vocês saibam que, mesmo sendo o índice epidemiológico utilizado mundialmente, ele tem suas falhas e limitações. Para essas falhas e limitações, a gente tem outros índices, tá? Como o índice de doença periodontal de Humford, índice de Russell e índice de severidade e extensão, que a gente não vai passar para vocês aqui, que eles são índices que não são tão utilizados, né? Que apesar desse índice que eu passei para vocês tem as suas limitações e falhas, ele é o índice mais utilizado para estudos epidemiológicos. No panorama mundial, é importante que vocês saibam que a gengivite é uma doença que está presente na maioria das crianças. Já nos adultos, o que a gente mais tem são fases iniciais de doença periodontal. Então, a gente já tem nos adultos um dano aos tecidos de sustentação do periodonto. A periodontite severa, ela é encontrada entre 5 e 15% da maioria da população. E ela é a doença que demanda um maior custo de tratamento e o tratamento é mais complexo. Já as periodontites agressivas, elas afetam os indivíduos durante a puberdade e que leva à perda prematura de dentes, acometendo cerca de 2% da população. A presença de bolsas periodontais não quer dizer que há doença ativa. Ela pode simplesmente ser consequência da doença periodontal que uma vez foi instalada e está no momento controlada. É importante que vocês lembrem sempre que as variações na ocorrência da doença periodontal, assim como de todas as doenças, na verdade, elas precisam ser contextualizadas. Isso quer dizer o quê? A gente tem que analisar o perfil demográfico e socioeconômico, além de considerar algumas características, como, por exemplo, o modelo de atenção à saúde, o padrão e o acesso de serviços odontológicos. Fatores socioeconômicos, eles possuem um papel importante na distribuição das doenças periodontais. A gente tem o quê? Países com mais desigualdade de renda apresentam piores índices, então maior prevalência da doença periodontal. Ou seja, a desigualdade de renda é um fator importante para o aparecimento dessa doença. A gente pode, então, ver nesse gráfico. Então, o local onde a gente tem os melhores índices de scores 0 e 1, que é sextante rígido e sextante com sangramento, a gente vai ter aonde? No Mediterrâneo, que apresenta, então, um fator socioeconômico com melhor condição. Já o score 4, que seria a nossa pior condição, a gente tem uma maior prevalência nas Américas, né? Que a gente onde tem uma grande desigualdade socioeconômica.
Esse aqui é um artigo publicado em 2008 que verificou, então, os 30 anos, né, sobre a prevalência e a severidade de doenças periodontais. Foi publicado num jornal muito importante de periodontologia. A gente pode ver nesse primeiro gráfico, né, o número médio de molares em diferentes grupos etários entre 1973, 1983, 93 e 2003, tá? Então, com o passar dos anos, né, a gente percebe que houve uma maior quantidade de dentes salvos ao final da vida. Se com 80 anos era normal a população chegar com um molar, em 2003, essa mesma população apresentava ao final da vida, né, nessa mesma idade, 80 anos, em torno de 4 molares. Já uma população que aos 30 anos apresentava em média 7 molares em 1973, em 2003 apresenta em torno de 8 molares permanentes em boca. Então, isso mostra que com o passar dos anos, né, a gente teve medidas políticas e condições para que esses molares permaneçam mais em boca. Então, a gente conseguiu diminuir a perda precoce desses dentes. E também isso se relaciona com o score de placa em diferentes grupos etários. Se a gente tinha uma presença de placa muito grande em 1973, houve uma melhora nesses índices com diminuição da quantidade de placa. Então, aquela mesma população que eu falei ali, que tinha 80 anos, né? Se eles tinham um índice muito grande de placa, olha aqui, vamos ver, o de 70 anos, eles tinham 70% de placa em 1973. A gente teve uma melhora da condição de higiene. Para 2003, a gente tem em média 30% de placa na arcada. Então, é uma diferença expressiva que os últimos anos vem melhorando a condição de higiene bucal, diminuindo a quantidade de placa e, por consequência, a gente tem uma maior sobrevida dos dentes em boca. Já esse artigo, publicado no ano 2000, verificou então a doença periodontal na América do Sul e América Central. Nesse mapa, a gente consegue ver a prevalência e a severidade de doença periodontal em indivíduos jovens de acordo com o país. Então, quanto mais claro, menor a doença periodontal e quanto mais escuro, piores os índices. Então, a gente verifica que o Uruguai tem as piores condições entre os indivíduos jovens em relação à prevalência e severidade de doença periodontal. Já nesse novo mapa, a gente verifica os indivíduos de meia idade e idosos. À esquerda, então, temos os indivíduos de meia idade, onde a gente percebe que o Chile e a Argentina são os países com maior prevalência e severidade de doença periodontal nessa idade. Já entre os idosos, o Chile ele passa à frente, apresentando os piores índices. Nesse gráfico, a gente pode ver o índice periodontal comunitário de acordo com o grupo etário, né? Então, aos 12 anos, a gente tem ainda a maior parte da população com os dentes ainda rígidos, né? Então, 62% possuem os dentes rígidos nessa idade. Já esse índice vai caindo conforme vai passando o tempo. Com 15 a 19 anos, 50% da população, e baixa para menos de 18% aos 35 a 44 anos. Quando está acima de 65 anos, esse número cai muito para poucos porcentos. E, ao contrário, a gente percebe que há um aumento da perda dental conforme vai passando os anos. Então, com 65 anos, a gente tem gestantes excluídos, né, de 90% da população. Em relação ao panorama brasileiro, é importante, então, a gente lembrar que, aos 12 anos, 63% não apresentam problemas gengivais.
Em adolescentes, o percentual cai para 51%, em adultos, 18%, e em idosos, somente 1,8%. É importante a gente saber que nos idosos a gente tem uma parcela, um percentual muito pequeno de problemas gengivais, porque a gente tem uma população com muita perda dentária. E por isso a gente acaba não tendo tantos problemas gengivais, porque a gente tem poucos dentes em boca. Quanto às diferenças regionais, vale a pena a gente falar sobre o percentual de adolescentes sem problemas gengivais. Ele varia conforme a região que a pessoa vive. Então, a gente tem um percentual de 51% dos adolescentes na região norte não possuem problemas gengivais, já esse número ele aumenta conforme vai sendo mais para a região central do país. Então, na região sudoeste, que tem uma relação socioeconômica melhor, a gente tem uma melhora nesses índices. A gente tem 57% da população adolescente dessa região sem problemas gengivais. As formas mais graves da doença periodontal aparecem de modo significativo em adultos de 35 a 44 anos. A gente tem uma prevalência de 19% de doenças periodontais mais graves nessa idade. Como vocês já viram e perceberam, a gente tem fatores associados à presença ou não da doença periodontal que podem agravar a situação. Assim como os fatores socioeconômicos, os fatores demográficos, a gente tem fatores individuais do paciente, como, por exemplo, o uso ou não de cigarro. Outro fator, a presença ou não de diabetes. Vocês sabiam que um paciente que tem diabetes, ele deve controlar muito mais a sua higiene oral? Porque o controle da higiene oral é fundamental para que o paciente consiga controlar o seu índice glicêmico, que influencia no grau de infecção periodontal desse paciente que apresenta diabetes. O paciente diabético que tenha uma excelente higiene, com um bom controle glicêmico, ainda assim ele tem maior risco de doença periodontal do que os pacientes que não possuem diabetes, tá? Então, o que eu separei aqui para vocês? Eu separei um artigo para vocês, tá? Um artigo simples, que fala um pouquinho desses fatores associados, né? E o uso de alguns índices que a gente trabalhou aqui, para vocês poderem fechar essa nossa aula com um artigo científico publicado, né? É um artigo em português, tinha artigos muito legais em inglês, mas eu separei esse artigo para ficar mais fácil a compreensão. Então, bora dar uma lida nesse artigo? Até depois. Obrigada, gente!